Bem, estudando agora um pouquinho do Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso vai ser o responsável de implantar a administração gerencial no Brasil. É a segunda grande reforma, né? Se for que escrever assim, é a segunda grande reforma. A primeira grande reforma é Getúlio Vargas e ele é a segunda grande reforma da administração pública brasileira. É o momento que eu vou implantar a administração gerencial. Quem é a primeira tentativa? Ah, tá. Se você não completar, vai dar errado. O programa é para desburocratizar. Não, é para tirar os processos mais burocráticos da administração, melhorar os processos de trabalho, o resultado da administração. Né? Quando eu falo de programa de desburocratização, é você melhorar os processos de trabalho para dar mais velocidade ao resultado da administração. Né? Isso é um programa de desburocratização. E esse programa de desburocratização é o que vai lá para a qualidade. Já? Bem, aí o Fernando Henrique Cardoso vem, é uma grande reforma, até porque o Fernando Henrique Cardoso realmente é um grande estudioso, né? Eu fui ler um artigo dele que ele escreveu na década de 80, eu não entendi nem o primeiro parágrafo. O cara usa uma linguagem tão rebuscada, assim, tão de alto nível, que para tu entender tem que ter um dicionário, mas até a inteligência artificial tu joga lá agora, né? Mas o cara realmente, meu Deus, esse é o Fernando Henrique Cardoso, eu fiquei assim, não sabia, né? Desse lado dele muito bom intelectual, né? É muito bom mesmo. Aí depois eu li o artigo dele da década de 80, aí tem uma entrevista dele de 90 e disse assim, aquele artigo que eu escrevi em 80 pode falar que eu não penso mais nada daquilo. Porque eu olhei assim de que o C é Fernando Henrique Cardoso mesmo, né? Eram umas ideias assim bem PT. Vamos lá, bem. Década de 80 também, né? Você está ali naquele boom. Era uma atividade lá da escola, estava fazendo tarefa. Fazendo tarefa. Quando eu digo, eu vou fazer tarefa hoje, é trabalho, né, mano? A do mestrado. Bem, lembra que eu não fiz administração, eu não sou formado em administração, mas agora eu estou estudando administração, né? Aí é para doer o negócio. Vamos lá. Eu estou aonde? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, então, é grande reforma. Ele é um grande estudioso e chama outro grande professor, cheio de livros, cheio de estudos, né? Que é o Bresser Pereira, ainda está livro, é um cara conceituado na academia de administração, né? Professor de várias universidades famosas, né? FGV, PUC, a própria, que era da Sebrasp, lá da Brasília, UNB, então um cara de alto nível, né? E ele vai ser o ministro do Fernando Henrique Cardoso para fazer a reforma do Estado, um estudioso assim, fora da curva, né? E ele vai, então, propor a implantação da administração gerencial a partir, né, de toda uma teoria. Ele escreve muitos artigos sobre os modelos administrativos, sobre tudo. Por isso que as questões falam muito assim, segundo Bresser Pereira, porque ele tem muitos livros e muitos artigos. E o interessante da reforma é isso aqui, ó. Aos mesmos modos dos militares, o que os militares fizeram? Antes de propor melhoria, fizeram o quê? Diagnóstico. Então, antes de você propor algo, você tem que entender esse algo. Então, foi isso que foi feito na administração pública brasileira nesta época. Então, a ideia era chamada de PEDRAI, que era o Plano Diretor de Reformar o Aparelho do Estado Brasileiro. Ficou conhecido como reestruturação do Estado. Essas palavras são importantes porque elas aparecem no meio do contexto das provas, né? Quando ele fez um diagnóstico, né, eles perceberam que o Brasil padecia de 3 problemas sérios de gestão, né? Assim, problemas, como que eu vou implantar a administração gerencial, né, trazendo já as ideias gerenciais para o Brasil. E a ideia foi, o que está acontecendo? Aí fizeram aí o panorama.
descobriram que o Brasil tinha um problema institucional legal para implantar a administração gerencial. Quais são os indicadores da administração gerencial? Resultados, meios. Ó, a administração gerencial ela tem os 3 indicadores. Eu tenho que fechar os 3 indicadores. Quais são? Eficiência, eficácia e efetividade. Aqui a efetividade não está tanto na moda ainda, mas a eficiência e a eficácia está na moda. E vocês sabem que tudo do setor público tem que ter amparo legal. Qualquer coisa que eu queira modificar no setor público tem que ter amparo legal. E um dos amparos que o modelo gerencial não tinha era legal para o Brasil. Então foi necessário ter um amparo legal para poder eu implantar a administração gerencial. Por isso que vocês, quando estudam com o professor de Direito Constitucional, o professor fala assim, olha pessoal, o LIMP era... É administrativo, é? O LIMP era sem E, não tem assim? O professor não fala isso? O LIMP era sem E, que era legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Com a reforma do Estado é que é proposto pela emenda constitucional, que número? 19, lá de 98, que é proposta a inclusão de quê? Da eficiência. Foi com base no diagnóstico da administração. Gente, a administração é tech, ela é pop, ela é tudo, né? Ela está na nossa vida. Então entra, porque eu precisava de um respaldo legal para cobrar a eficiência da administração. Aí botei na Constituição como princípio. Quando eu falo é princípio, aí já pesa, né? Aí já pesa. Segundo problema da administração pública brasileira, cultural. Galera desmotivada, servidor público burocratizado, processos burocratizados, não é isso? Ninguém falava muito de planejamento, apesar dos militares ter tentado. Então tinha um problema de cultura organizacional, né? Chefias, como vocês veem até hoje tem isso, né? Chefias sem capacidade, então todo um problema de dimensão cultural. E eu tinha um outro problema sério de gestão, né? Cargos sem gestão, um governo sem planejamento, não sabia para onde caminhar. Então, eram 3 problemas que tinha que solucionar. Problema institucional, cultural e de gestão. Na hora de implantar o modelo, ele vai propor o quê? Descentralizar serviços descentralização de serviços sociais, tentar passar o máximo de serviços sociais para outras pessoas, vou já explicar por quê. Ele vai estudar a delimitação da área de atuação do Estado, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Eles vão estudar onde que o Estado deve atuar e onde que ele não deve atuar. Aí vai estudar a limitação da ação do Estado. Vou explicar ali já já. Aí aqui coisas que vocês já sabem, que era um modelo que tenha controles e tenha responsabilização, que é o quê? A accountability, né? Veja que a palavra transparência não entra aqui, mas entra o quê? A accountability, transparência vem depois, né? No governo, mais na frente. Eu quero melhorar a descentralização da tomada de decisão. O que a Constituição fez? Não, a Constituição, ela centralizou. Agora eu quero o quê? Descentralizar a administração. Esse é o processo de gerencial. Constituição, foco no controle, nos meios, a priori. Gerencial, foco nos controles a posteriori. Eu vou passar foco por resultado. Vai dizer que o papel do Estado é o Estado que tem que lutar pelo desenvolvimento econômico, social, de produção de bens e serviços. O papel do Estado deve ser promotor e o papel do Estado deve ser regulador. Para vocês entenderem isso aqui agora, eu vou para o triângulo. Vamos lá? Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele faz isso aqui, que vai dar toda essa ideia. Isso aqui é muito importante para vocês, hein? Ele vai dizer que o Estado, ele é dividido, isso é o Bressa Pereira, claro, né? Ele vai dizer que o Estado é dividido em quantos pedaços? 4. A atividade estatal é dividida em 4 pedaços. Por que eles fizeram isso? Para atender essa ideia aqui, ó. Delimitar a área de atuação, dizer qual é a atuação do Estado. Aí eles vão dizer, olha, um Estado, qualquer Estado do mundo, ele tem uma atividade
de mercado. Nós temos ou não temos aqui? O Estado trabalha com o mercado? Sim. Trabalha com suas estatais. Né? E o Brasil tinha atividade de mercado. Nós temos atividades que são chamadas não exclusivas. Nós temos atividades que são o quê? Exclusivas. E nós temos atividade de núcleo estratégico. Então, o Estado é dividido em 4 atividades. Quando ele faz isso, ele diz qual é a atuação realmente do Estado. Aí, o que eles vão concluir com esse estudo? Que essa atividade é ou não é de Estado? Então, isso aqui é atividade de quê? De Estado. Ninguém pode fazer. Só quem pode fazer o quê? O Estado. Aqui, gente, é atividade dos poderes. Então, o poder executivo, judiciário, da sua cúpula máxima, né? Ninguém pode se meter, o Estado tem sua organização judiciária, política, administrativa, é o núcleo estratégico, é onde saem as leis e as grandes decisões. Só o Estado pode fazer. Fora disso, no dia a dia, o Estado tem atividades o quê? Exclusiva. Quem é que faz atividade exclusiva? É o mercado ou o Estado? Aí só o Estado pode fazer atividade de Estado. Ninguém mais pode fazer essa atividade. Professor, me dá um exemplo disso aí. Exemplo do que só o Estado pode fazer? Fiscalizar, né? Segurança. Saúde. Segurança e previdência social. Pronto. Até assistência social básica é aqui, né? Bem, aí, gente, aqui que está o pulo do gato. Quem é que faz isso aqui? O Estado. Eu posso passar para o trem? Não, só eu devo fazer. As minhas estruturas que fazem isso aqui, quais são? Quem é que faz isso aqui? A direta. A direta e a indireta, né? Esses órgãos que eu tenho? A direta e a indireta. O que a indireta e a direta estão fazendo? Como é que elas estão? Desculpa a pergunta. Como que a administração direta e a indireta estão? Burocratizadas. Estão lentas. Olha o bucho. Está correndo pouco, entendeu? Estão burocratizadas. Aí, para melhorar esse pessoal que só eu posso fazer, para ajudar a administração direta e para ajudar a administração indireta, para buscar mais flexibilidade, nós criamos as famosas agências executivas. Então, quando o Estado cria agências executivas no dia a dia dele, é para desenvolver projetos executivos que ajudem a desburocratizar alguma atividade, ajudar esse pessoal a melhorar. O que é uma agência executiva? Professor de Direito falou para vocês, né? O que é uma agência executiva? São autarquias, são ou não são? Não. Só que são autarquias o quê? Especial ou especializadas. Então, cria uma outra estrutura mais flexíveis para ajudar a administração a se flexibilizar. Então, por isso que elas começaram a surgir. É lindo, não é? Não é que é bonito? Tu já sabia disso, criatura? Já estava no teu coração, né? Teu coração parece ser bom. Parece, né? Próxima. E esse cara aqui quem é? Essa atividade é de quê, criatura? De Estado, mas é uma atividade que pode ser de quê? Privada ou mercado, né? Eu posso fazer ou não posso fazer. É aqui que entrou o balaiado dele, né? Essas atividades aqui, aí ele responde isso aqui, ó. Descentralizar os serviços sociais. Era uma meta da reforma, descentralizar os serviços sociais. Então, o que eles vão fazer com esses serviços? Olha, serviços sociais são as atividades não exclusivas. Aí quais são os serviços aqui que está aqui nesse bloco? Só para vocês entenderem, quem nunca estudou. Qual o serviço que o Estado faz que está nesse bloco? Saúde. Né? Eu tenho aqui saúde,
eu tenho educação, né? Eu tenho algumas assistências sociais, não são todas. Né? Eu tenho aqui cultura. Então, eu tenho atividades que eu posso fazer ou passar alguém para fazer. Para resolver este problema e passar o serviço para outras pessoas, com base um pouco na cabeça do governo empreendedor. O que é o governo empreendedor? É o governo que busca passar o serviço para as outras pessoas, regulando, vai passando, a cabeça vai, manda o outro fazer, eu não quero mais remar, eu quero só orientar. Aí, esse governo, aqui nesta época, ele criou um troço que foi conhecido como publicização. Frescou ou não frescou? O que é essa publicização? É passar serviços sociais. O objetivo não é esse? Descentralizar o quê? Serviços sociais. Para 2 tipos de estruturas do setor privado sem fins não lucrativos. Quais são? OS, CIP. Aí eu passo alguns serviços sociais, né? De saúde, de educação, de cultura, de tecnologia, para as estruturas que estão formadas em forma de OS ou OCIP. O que é OS? Organizações sociais. Até que é fácil, gente? São as organizações sociais. O que é OSCIP? Organizações sociais de interesse público. É fácil, não é? Começa o processo de parcerias, perceberam? Passando o serviço para as parcerias, para o setor privado, para as ONGs, para o setor voluntário, estruturas não. Começa a ideia do governo empreendedor. Passa para lá. Aí, isso foi importante delimitando a ação do Estado. Só para, bora frescar, eu estou esperando uma pergunta, eu estou calado porque eu queria uma pergunta de vocês. Eu quero uma pergunta. Então, pessoal, qual é a diferença de OS para OCIP? O que é isso, professor? OS e OCIP? Eu nunca ouvi falar. Os dois são sem fins lucrativos. E aí, qual é a diferença dos dois? Uma OS é o quê? Isso aqui é nível 2. Se apertarem o parafuso, está lá com direito administrativo. É outro professor, mas eu quero esses R$10 agora. Vamos lá. Gente, tem alguma diferença aqui. Aqui eu faço o quê? Onde é que eu faço contrato de gestão? Onde é que eu faço termo de parceria? Vocês lembram? Isso. Ó, a CIP eu faço o quê? Termo de parceria. E aqui eu faço o quê? Eu posso fazer contrato de gestão. Onde é que está outra diferença? Só para frescar. Outra diferença. Aqui é qualificação pelo órgão. Pelo órgão. Exemplo, ou uma secretaria. Quem qualifica uma OS ou uma OCIP é um órgão ou uma secretaria de governo. Então você entra com uma documentação, o secretário de Estado ou o ministro, qualquer outra pessoa, pode te dar esta qualificação. Esta qualificação que ele dá é vinculada ou discricionária? Mais uma diferença, né? Aqui essa qualificação é o quê? Discricionária. Não é que é fácil, gente? E o termo de parceria, quem é que dá a qualificação? Quem é que dá essa qualificação? Ministério.
da justiça. Tu entra com a lei, com os critérios que tem lá. Se tiver tudo certo, o ato de qualificação é o quê? Vinculado. É fácil ou não é? Dúvidas ou dívidas? Vou falar as nossas duas que depois para não ficar aprofundar. Mas tem um negócio aqui, quem quiser não ter surpreso, tem assim, diferença entre OCIP e OS. Na internet mesmo, vai te dar uma tabela. Essa faz isso, essa faz isso, essa assim, essa assim. É só um exemplo para vocês aprofundar, tá bom? Então, gente, é isso. Não é que é fácil? Fácil, fácil, fácil. Aí, criatura, a atividade de mercado, o Fernando Henrique vai defender o quê? Que o governo tem que fazer ou o governo não deve fazer? Ele disse que essa atividade de mercado, quem é que faz? É o mercado. Então, na cabeça dele também tinha que privatizar. Só que ele pegou pressão e não foi para frente. Mas tudo aquilo que o Estado tinha de empresas públicas tinha que passar para o mercado. É aqui que começa o processo também dele de privatização. Ele ia ser também, né, o pai de muita privatização, mas ele sofre muita pressão popular aqui, né? E é para quando privatiza, o Estado tem que ser o quê, gente? Regulador. Então ele não abandona o serviço, governo empreendedor, aí ele cria as agências reguladoras. Então está dado o governo Fernando Henrique Cardoso em meia hora, uma aula de 3 horas. Diga amém. É fácil ou não é? Vocês já estudaram isso? Já tinha estudado esse baleado, não? Martigado, não? É. Oi. Ah, se eu não sair, não vale a foto. Quem é o autor? Quem é o autor?